Eu tenho certeza que você conhece uma palavrinha chamada Blitzkrieg. Apesar de ela não ser em nosso idioma, você já deve ter ouvido ela nas aulas de história. Blitzkrieg está ligada à guerra relâmpago que os nazistas empreenderam ao longo da Segunda Guerra Mundial e consistia necessariamente no ataque massivo de uma série de divisões sem deixar que o inimigo, que o adversário, ele respirasse, para que o adversário não conseguisse sequer revidar. Mas e se eu dissesse para você que um leve temperinho foi colocado nessa mistura e ele não está ligado ao preparo físico? Que tempero era esse? Vamos falar hoje no vídeo, que é um vídeo sobre resolução de questões. E fique preparado, fique antenado, porque toda sexta-feira, aqui no Historiante, nós vamos postar um vídeo resolvendo questões de história, filosofia, sociologia, explicando algumas curiosidades também sobre esse assunto tratado. Então se liga e vamos nessa! Então, historiantes, a gente retornou aí das nossas férias, vocês já viram a Bianca Siqueira aqui, vocês já assistiram ao primeiro Tomando Nota desse ano e eu tô aparecendo aqui agora. Eu sou o professor Pablo Magalhães, vocês já me conhecem e hoje eu tô aqui para falar sobre uma especificidade, uma peculiaridade que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pois é, esses soldados alemães, eles tinham um alto desempenho ao longo das batalhas e a Blitzkrieg dava certo de uma forma assim avassaladora. Mas por trás disso tudo estava agindo uma determinada substância utilizada pelos nazistas, que era a metanfetamina. Qual era essa metanfetamina e por que esses soldados estavam utilizando? Eu vou tratar disso respondendo a uma questão de vestibular, utilizando alguns argumentos para a resposta correta e falando um pouco sobre essa curiosidade para você ficar ligado e do que é que se trata isso que eu estou falando. Mas antes de a gente começar esse vídeo e as explicações, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Deixa o seu joinha aí já para fortalecer a nossa amizade, compartilha com os colegas, divulga, dissemine aí o Historiante para os seus contatos e o principal, se você nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo, então considere-se um apoiador. Vá no apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. Você tem acesso ao nosso grupo secreto com conteúdos exclusivos. E que conteúdos são esses? Podcasts, vídeos, aulas, minicursos, sorteios de livros, é muita coisa, tá? E aí você ainda tem a possibilidade de sugerir pautas pra gente, sugerir aquilo que a gente pode trabalhar aqui nos vídeos e nos podcasts. Então não perca tempo, vá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio a partir de R$4 mensais. Vamos à questão, vou ler aqui a questão para vocês. A Wehrmacht era muito mais bem armada e blindada do que seus inimigos. A Polônia era um país pobre, com apenas poucos milhares de caminhões militares e civis. Seu orçamento nacional era menor do que o da cidade de Berlim. Esse é um trecho de Max Hastings, do livro O Mundo em Guerra, 1930-1945, publicado pela editora Intrínseca. Enunciado. O trecho faz menção ao despreparo do exército polonês durante a invasão de seu território pelas tropas alemãs em setembro de 1939. Além disso, existia outro fator fundamental, em termos táticos, para entender a vitória alemã, que foi... Vamos às alternativas. Vamos questão a questão comentando, tá? A questão A diz que um outro fator, que explicaria essa invasão alemã, o sucesso da invasão alemã na Polônia seria a invasão russa no teste polonês, que foi fundamental para desmobilizar as forças que seriam enviadas para lutar contra os alemães. Não tem absolutamente nada a ver, até porque o primeiro país que invadiu a Polônia e deflagrou a guerra foram os nazistas. Os russos não invadiram a Polônia antes dos nazistas. Os nazistas invadiram a Polônia primeiro. Alternativa B. A tática de guerra empregada pelos alemães, que consistia em coordenar ataques simultâneos das várias forças, a Blitzkrieg. E essa é a resposta correta, tá? Não vou fazer nem suspense. Foi em função dessa tática de guerra da Blitzkrieg, do ataque relâmpago e de não deixar o inimigo respirar sequer, que os nazistas eles necessariamente conseguiram um sucesso estrondoso na Polônia. Letra C. O pouco engajamento da população com a luta, uma vez que havia um grande número de alemães étnicos no exército polonês. Não, tá? O exército polonês ele não tinha um grande número étnico de alemães em suas fileiras, eram a grande e a esmagadora maioria de poloneses e muitos deles poloneses de ascendência judaica,
tá? E essa ideia de pouco engajamento da população com a luta também está errado. Os poloneses de fato se engajaram nessa luta contra os nazistas, só que era uma diferença absurda tecnológica e de tática de guerra. Então acabou que os poloneses eles foram derrotados bem facilmente. Letra D, não houve outro elemento decisivo para o conflito além desse, mentira, tá? Além da falta de investimento, da pouca condição polonesa de ataque, né, de ter um exército assim tão defasado, existia outro fator que foi a tática nazista, Blitzkrieg, e a letra E, a utilização da cavalaria, o que garantia melhor locomoção às tropas alemãs nas batalhas contra os poloneses. É totalmente o inverso, tá? Os alemães não usavam mais a cavalaria, ou se usavam era uma utilização mais de locomoção puramente ali entre os exércitos e tal, mas não como arma de ataque. Os nazistas eles tinham muito mais os carros de guerra, eles tinham muito mais a ideia de ataque relâmpago associada a essa nova tecnologia, a tecnologia aérea, enfim, e não necessariamente a cavalaria. E os poloneses, por sua vez, eles mantinham ainda a cavalaria como estratégia de guerra para a defesa e para o ataque, tá? Então a alternativa correta, e vai aparecer aqui, é a letra B. O outro fator fundamental em termos táticos para entender a vitória alemã foi a Blitzkrieg, o ataque coordenado simultâneo de várias forças, sem deixar o oponente respirar. Mas o que é que permitia que essa Blitzkrieg acontecesse? Aí a gente vai para o pulo do gato. Diante das condições tão terríveis da guerra, os nazistas eles criaram uma, vamos dizer assim, alternativa para manter os soldados alertas o tempo inteiro e dispostos o tempo inteiro para lutar. Que estratégia foi essa? Uma estratégia nada gloriosa, né? A utilização de drogas. A principal deles era o Pervitin. O Pervitin deixava o soldado no estado de alerta constante, reduzia a sensação de fadiga e reduzia também a sensação de fome, o que fazia com que ele acabasse transpondo os próprios limites do corpo humano. Os oficiais médicos acabavam distribuindo o Pervitin entre as tropas nazistas. Mas não se engane, tanto os nazistas quanto os soldados aliados britânicos utilizavam-se dessas drogas. Para os britânicos era distribuído um remédio chamado benzedrine, que em pequenas doses deixava aí o soldado em um estado de alerta constante, né? O que fazia com que ele lutasse quase que sem sentir o cansaço. O Pervitin já era comercializado na década de 30 como um estimulante recreativo, né, entre os alemães. A partir do período da guerra, ele começou a ser utilizado como um elemento para fazer com que os soldados da Luftwaffe eles permanecessem acordados durante mais tempo e dispostos à batalha. Segundo o historiador da Segunda Guerra Mundial, James Holland, essa droga ela estimulava de tal forma que o soldado ele acabava não dormindo, não comendo, enfim, descansando. E logo quando o efeito da droga acabava, ou quando ele não tomava o comprimido, né, da droga, ele simplesmente desmaiava, completamente exausto de tanto esforço que tinha feito. O escritor alemão Norman Ohler também afirma que os soldados nazistas eles sequer sabiam que de fato o Pervitin era uma droga de tamanha atrocidade, né, que causasse tanta atrocidade no corpo humano. Eles achavam que era como um café, que tomavam um pouquinho só para despertar. E eles utilizavam essa substância como se fosse algo tão corriqueiro quanto o café, mas eles estavam muito bem enganados. É possível que alguns de vocês saibam que é metanfetamina porque assistiram The Breaking Bad, né? Então a galera aí que é fã da série possivelmente sabe o que é a metanfetamina e o que ela acaba causando no corpo humano, né? Metanfetaminas são hoje também, né, continuam sendo drogas de alto risco e que durante muito tempo foram utilizadas aí pelos nazistas ao longo da guerra para se manterem acordados e lutarem como se não houvesse amanhã. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido esse assunto, espero que você tenha compreendido aí a participação da utilização de drogas na Segunda Guerra Mundial. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo, lembrando que você pode nos ajudar a manter esse projeto sendo um apoiador. E mais, se você for um apoiador, você recebe conteúdo exclusivo e pode inclusive perguntar diretamente pra gente, enfim, tirar suas dúvidas e a gente faz um conteúdo exclusivo só pra você. Então não perca tempo, seja um apoiador e aproveita agora que a gente chegou no final do vídeo e faz uma coisa, tá? Aqui do lado, em algum desses lugares aqui, vai aparecer os nossos vídeos anteriores. Clica neles e continue aprendendo e muito com a gente. E também clique aqui no botãozinho do Apoia-se
e entre lá no nosso Apoia-se para você descobrir o que é que a gente oferece lá para os nossos apoiadores. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.